Boa noite, Dr. Pedro Santana Lopes. Vamos começar estas percepções e realidades deste meio de agosto. Tivemos festas de rentrées, agora na sexta-feira e também no domingo, que falo do PSD e depois também do PS. O que é que achou do discurso de Luís Montenegro? Não foi um discurso que ignorou muitos dos principais problemas do país? Além das ausências dos dois ministros que mais polémica têm causado, falo de Fernando Alexandre e também de Luís Neves. Ficou tudo triste, tudo desgostoso. Da ausência destes dois ministros? Os seus colegas estavam tristíssimos. Queriam festa, não festa de outro género, não festa do Pontal. Está a dizer o quê? Que não foi coincidência estas ausências? Não, claro que não. Foi estratégia? Acho que foi deliberado e quem o fez bem. E os próprios decidiram assim, mas iam desviar as atenções, como é evidente, do principal, que era o discurso de Luís Montenegro. Eu achei os discursos dos dois líderes, do PSD e do PS, achei-os adequados à época. São discursos de rentrée. Não achei nada de extraordinário, nem achei maus. Mas ignorou ou não ignorou Luís Montenegro os principais problemas do país? Fez estes anúncios relacionados com a TAP, com a REN, mas não falou do problema da habitação, não falou dos problemas na saúde, não falou dos problemas da educação. Mas que é que ele há de falar disso em todo o lado onde vai? Acho que não tem que falar. Estava ali numa festa, 15 de agosto, deu algumas novidades, quer dizer, se não torna-se enfadonho, maçador, a falar sempre dos mesmos assuntos. As pessoas não querem ouvir sempre a mesma coisa, com toda a franqueza. Portanto, não. Ele quis dar essas novidades. Veja uma coisa. Hoje em dia, os governos, eu até sabendo já do que é que a Casa gasta em Portugal, este fim de semana entretive-me a ouvir as críticas aos primeiros ministros de todos os governos. Todos. Só me falta um. Não ouvi as minhas, já as conheço de cor e salteado. Mas ouvi, por exemplo, o Dr. Balsemão a queixar-se imenso da comunicação social. Até no podcast dele sobre memórias, ele a contar tintim por tintim o que foram os seus 2 anos de governo. E é impressionante ele a explicar porque é que achava que a comunicação social com ele estava a ser especialmente agressiva, tudo. E eu vou dizer assim, não há nada que Luís Montenegro diga ou faça que eu chegue aqui e diga, não acha que foi bom? Nada. E eu já sei que é assim. Está a ver? Portanto, ele se anunciar o Fundo Soberano da Noruega é porque é mau. Se anunciar que entra na REN é porque é mau. E é mau? É mau a entrada na REN? Não acho mau. Não acho mal. Eu tenho defendido aqui várias vezes, mas este ponto é muito importante. Porque é que tudo o que ele faz é mau? Acredita que é possível? Eu acho que não é possível. Eu não sei se é mau ou se é bom. A questão é que os jornalistas questionam. Não acha que ele não falou dos problemas importantes? Quer dizer, ele não acerta uma vez. Coitado, ele nem devia sair à rua, não devia falar, não devia discursar. Não há uma coisa que ele diga que acerte. Nunca há uma pergunta assim. Desta vez acha que Luís Montenegro esteve especialmente feliz? Não. É tudo ao lado, coitado. Está a ver? E com ele era o mesmo. Eu estive a ver o que é que diziam de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho agora é um estadista. Na altura, até uma pessoa que eu aprecio bastante, João Miguel Tavares, estive a ler os artigos dele da altura. Ele até disse que o cérebro de Pedro Passos Coelho tinha poucos watts, que não era uma pessoa especialmente dotada. Hoje em dia tenho ouvido dizer muitíssimo bem de Pedro Passos Coelho. Nota, eu estou a dizer isto, é uma pessoa, João Miguel Tavares, pese os exageros, que eu aprecio e considero bastante. Aliás, já lhe disse isso uma vez no dia que veio cá o Papa Francisco, pessoalmente. E, portanto, os primeiros ministros estão em funções, e não digo que seja só os do PSD ou da AD, só fazem coisas erradas quase. Pedro Passos Coelho foi... Bom, então já percebemos que para Pedro Santana Lopes foi muito adequado o discurso da festa do Pontal. Não é muito adequado, eu não sou exagerado como os outros. Eu disse que foi adequado. Foi adequado. Foi adequado, foi um discurso em que ainda por cima fez o que não é normal, o que ele anunciou. Eu tenho defendido aqui uma alteração de posição em relação às empresas estratégicas, os setores estratégicos, nomeadamente aqueles que comandam bens essenciais para a população e em que o Estado deve ter outra atitude e não deixá-las proporcionar os lucros que proporcionam aos seus acionistas privados. Mas a questão é o que é que vai permitir fazer 13,7%. Pois.
Agora é o interessante. Eu vou dizer. Então, eu já fui. Não tem sentido esta pergunta? Não. Porquê? Porque não. Olha, nós não temos o tempo todo, a vida era assim. O Estado chegou a ter muitos anos na EDP, 25%. Pode ser considerado golden share ou não, haver uma diferença. Mas só o Estado estar presente, às vezes basta ter 5% um acionista de referência para mudar a vida dessa empresa. E então, quando entra o Estado, com certeza que não é um acionista como outro qualquer. Quando o Estado tinha só 25% na EDP, foi quando fez aquelas coisas todas, ou conseguiu que se fizesse, que foram depois objeto de muita polémica. As pessoas perguntavam-se, mas como é que o Estado... Mas era o Estado que mandava. E mandava então não tem dúvidas que com este 13,7% o Governo vai conseguir participar nas decisões de investimento e vai conseguir baixar o preço da energia, como o Luís Montenegro disse que eram as intenções. Não. Baixar o preço de energia é uma ação mais complexa, até porque as tarifas são fixadas, os preços pelo regulador, no essencial, no que respeita à rede. Depois os preços, por exemplo, da eletricidade... Esse há o mercado regulado, o mercado livre. Eu há bocado ouvi João Galamba falar sobre isto, ele falou equilibradamente. Ele diz, esta entrada do Estado impede um bocado que se pense a fundo na alteração do que temos em relação aos modelos de privado ou público nessas empresas. Portanto, o Estado agora, ao entrar, impede essa consideração mais de fundo. É um argumento válido. Ele falou, pelo que ouvi, de maneira muito equilibrada. Agora, nós temos que ter a noção, foi um tempo em que de facto se privatizou, nomeadamente da Troika, mas não só, antes houve privatizações e o facto dos Estados, eu vou dizer, eu acho que o Estado deve estar presente nas redes elétricas, deve estar presente na água, deve estar presente nestes produtos energéticos, nomeadamente combustíveis, em que deve fazer ouvir a sua palavra de maneira diferente. Pode haver reguladores. Ou seja, o que está a querer dizer é que aquele anúncio que Luís Montenegro fez na sexta-feira relativamente à REN, a Rede Elétrica Nacional, deve ser um movimento que deve ser repetido relativamente a outras empresas consideradas estratégicas. Eu admito que sim. Eu vou dizer uma coisa. Eu vi aí os sábios dizerem, há regulador, portanto, o que é que ele vai fazer? Há regulador. Eu vou dizer o que é que fazem os reguladores. Se é todo o lixo dos resíduos. Sabe quanto é que aumentaram as tarifas? Foi concessionado, até por um governo da AD, mas depois o PS não reverteu, aos privados. O tratamento dos lixos, por exemplo, na região centro é a Ersuc. Acionista principal, a Mota-Engil. O regulador, nos últimos anos, aumentou o valor das tarifas em cerca de 160% ou 170%. Depois nós perguntamos, então e quem paga? Repercutam nos municípios. O regulador é isto. Portanto, é muito bom dizer que é o regulador que faz. E para que é que aumentaram tanto? Porque era preciso viabilizar a empresa Ersuc, que não é pública. Que o principal acionista é uma grande empresa privada. E, portanto, esta coisa de se dizer, os reguladores fixam, mas fixam muito bem tendo em conta o quê? E critérios. Olha, os municípios ficaram todos revoltados, metemos-los em tribunal. Portanto, esta opção de Luís Montenegro e do seu governo não é um disparate, é uma possibilidade, deve ser ponderada, não é pontapé nenhum numa gramática de como bem governar, e é isso que me faz impressão, é o preconceito que existe, como existia em relação ao Pedro Passos Coelho quando ele ainda era Primeiro-Ministro, como existiu em relação a mim, como existia em relação a Durão Barroso, como existiu em relação a Cavaco Silva quando ele era Primeiro-Ministro. Chamavam-lhe incultos, chamavam-lhe provincianos, chamavam-lhe tudo. Depois das pessoas saírem são grandes estadistas. Não é o meu caso, não é o caso de Durão Barroso, foi, nomeadamente a nível internacional. Mas passamos a vida nisto. Quer dizer, eu preferia discutir as opções numa base de quais são as vantagens, quais são as desvantagens, dizer Montenegro propôs. Que horror. Não falou disto, não falou daquilo, não falou daquilo outro. Não, a eletricidade é uma questão, a energia é uma questão muito importante para os portugueses. Ele não vai fazer baixar os preços. Mas é um sinal também para como é que lhe ia dizer, os investidores estrangeiros. A questão do aeroporto, que Montenegro já falou mais vezes, é outra questão que está em cima da mesa, em que ele já falou várias vezes contra os preços excessivos, contra os lucros excessivos. O Governo anunciou legislação para os lucros exagerados e para pôr um bocadinho de água na fervura em relação a isso. Portanto,
eu considero o anúncio de Luís Montenegro um anúncio interessante. Eu gosto daquele sinal. Agora, como foi comprado lá uma entidade espanhola, muito bem, ainda não foram revelados os dados todos da transação, que a oposição tem pedido e deve saber ao certo quanto custou, como é que foram os exercícios de direito de preferência, os seus acionistas todos do que é que disseram. Como sabe, o principal é chinês. Pronto, falta saber essa parte toda. Agora, o Estado entrar, e se o Estado entrasse com uma posição que permitisse tomar conta da empresa, eu aí já acharia exagerado. Bom, e em relação ao outro, temos que... acho o seu... não, acho que o seu microfone caiu? Não. Não, está aí colocado. Relativamente ao outro dos anúncios, gostou de ouvir? Ou acredita que vai mesmo acontecer o facto da TAP, o Estado conseguir recuperar todo o dinheiro que os contribuintes colocaram na TAP? Foi outro dos anúncios que Luís Montenegro fez na festa do Pontal. É um ato de fé. É um ato de fé. Então aqui já acha que o discurso, se calhar, não foi tão adequado como isso? Se está a dizer que é um ato de fé? É preciso ter fé também quem governa, estabelecer metas, objetivos. Acho que é um bom objetivo. Olha, os ingleses, o banco onde esteve Ortosório dirigido... Bom, deixa-me só interromper, explicar aqui aos telespectadores do Now que há um problema com o seu microfone. Portanto, estamos aqui os dois a comentar o discurso de Luís Montenegro da festa do Pontal, mas acho que os telespectadores do Now não estão a ouvir. Portanto, se calhar é melhor... bom, tenho a indicação que já está o problema resolvido. Portanto, vamos continuar com a questão que estávamos a tratar. Estava-me a dizer que considerava um ato de fé quando Luís Montenegro disse na festa do Pontal na sexta-feira que o Estado vai conseguir recuperar todo o dinheiro que os contribuintes pagaram. E eu estava a dizer, quando Ortosório presidiu o Lloyds, acho eu, foi na altura depois da crise do subprime, e o governo inglês, o Estado emprestou uma série de dinheiro à banca. E lembro-me de Ortosório anunciar, pronto, nós já devolvemos o dinheiro todo ao Estado. Cá também já aconteceu com a banca a devolver um empréstimo que foi lá colocado pelo fundo respectivo. E, portanto, eu acho que é um ato de fé, é um wishful thinking, acredito que seja, é uma boa meta. Oxalá se consiga. 3,3 mil milhões de euros é muito dinheiro. Agora vamos ver. Eu podia contar uma anedota sobre isso, mas não temos tempo. Não temos tempo. Não temos tempo. Do tipo que sobe à montanha e depois Deus diz: se tens fé, larga-te. Ele pergunta: há mais alguém aí em cima? Pronto, não conta.